Olá a todos, para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e eu estou aqui hoje para conversar com vocês. É uma pergunta recorrente que as pessoas me fazem, as pessoas de modo geral, que é: qual é a diferença entre terapia e psicoterapia? A maioria de vocês sabem, né, que eu sou formado em psicologia, sou formado em economia e venho há 34 anos trabalhando no campo da psicoterapia, aplicando vários tipos de métodos, desenvolvendo os meus métodos de regressão, de constelação, de partes internas, traços de caráter, enfim. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm, e elas ficam, alguns alunos eu percebo isso, que eles ficam receosos de, por exemplo, utilizar o termo psicoterapia. Alguns ficam, quando procuram meus cursos, ficam me perguntando se é preciso ser psicólogo para poder fazer o meu curso e atender dentro dessa abordagem, dentro do meu método, o método de transformação da consciência. Então, eu quero trazer um pouco de clareza para esses termos, para que você possa, então, entender isso e poder ficar confortável naquilo que você, inclusive, quem está buscando ser terapeuta, possa se posicionar em relação a isso. O primeiro aspecto é um aspecto legal, né? Ou seja, a psicoterapia, apesar e a despeito dos grandes esforços dos campos organizados da psicologia, nos conselhos, etc., o termo psicoterapia, ele não é uma exclusividade de atuação do profissional psicólogo. Diferentemente de algumas profissões, como o administrador, por exemplo, onde você tem vários termos, consultor, assessor, alguns termos, por exemplo, eles só podem legalmente ser exercidos, essas profissões só podem ser ocupadas por administradores. Em alguns casos tem que ter assinatura do administrador responsável. No caso da psicologia, da saúde mental, psicoterapia não é uma exclusividade do profissional psicólogo. Bom, Milton, tudo bem, então se não é isso, então a gente pode fazer psicoterapia? Pode. A questão é a diferença, então, técnica, né, em termos de aplicação, entre o que é terapia e o que é a psicoterapia. E aí nós temos então que aprofundar na origem desses termos, porque psicoterapia tem a terapia, mas terapia não tem o psico. E aí nós temos uma grande e importante diferença que muitas pessoas não conhecem, não se dão conta. Eu vou começar por terapia. Dentro dos estudos sobre a psicoterapia e a terapia, nós vamos encontrar algumas definições de que a terapia é aquela prática onde o operador de uma técnica, ele se apropria de uma determinada técnica, ele aplica no seu cliente, no seu paciente aquela técnica e ele espera que a aplicação da técnica vá trazer uma remissão daquele sintoma que está se tratando. E aí nós temos então uma série de práticas que são consideradas terapêuticas. Ou seja, eu posso então aplicar um shiatsu, eu posso aplicar um floral. Então a terapia floral, ela vai, apesar de ter um entendimento do ser humano, ela tem então uma forma de aplicação de uma técnica para atuar em um determinado sintoma, num quadro. Você pode ter então um reiki, as terapias mais energéticas, né? Pode ser então uma mesa radiônica. Enfim, nós temos uma série de práticas onde o operador, o profissional, ele se apropria daquela técnica, ele desenvolve a sua habilidade naquela técnica, ele aplica a técnica e ele então busca a remissão do sintoma. Todas essas práticas são extremamente válidas, existem profissionais fantásticos em cada uma delas, e isso quer dizer que eles fazem esse tipo de atuação. Então, o que é a psicoterapia? Dentro de alguns estudos da própria psicologia, aquilo que nós podemos chamar de psicoterapia, e aí então o acréscimo dessa partícula psico, quer dizer então que nós não estamos na psicoterapia apenas aplicando uma técnica, apenas aplicando, e quando eu digo apenas, porque é uma questão só de objetivos que são maiores. Quando a gente aplica então uma técnica, nós estamos esperando a redução da dor, a resolução do problema, do conflito, sim,
mas também em acréscimo nós estamos trabalhando para um desenvolvimento da pessoa, para um desenvolvimento da personalidade, para um desenvolvimento pessoal ou espiritual daquele indivíduo. Ou seja, o termo, então, psicoterapia, ele fala de desenvolvimento daquela pessoa. Ele parte, então, de uma visão de ser humano, de uma visão da dinâmica do psiquismo desse ser humano. Ele passa a ter, então, um entendimento necessário para o sofrimento dentro dessa dinâmica psicológica e vai utilizar os recursos, as técnicas, as abordagens, as vivências, os recursos que se tenha, não só para a remissão dos sintomas, mas também para promover o crescimento daquele indivíduo na sua vida. Então, essa diferença é importante, porque muitos acham que a psicoterapia, por conta do psico, tem a ver só e exclusivamente com a psicologia. Não. E é por isso que, então, por exemplo, nos meus cursos, as pessoas que não são formadas em psicologia, elas podem fazer o curso, elas vão poder atuar como terapeutas. Agora, mesmo sem ser psicólogos, porque a profissão do psicólogo ela é regulamentada pelos conselhos. Ela tem, então, toda uma série de observações de como o profissional psicólogo deve atuar. E aí nós temos, então, eu venho nesse dilema há muitos anos, porque formado em psicologia, mas trabalhando com práticas ditas complementares, integrativas, alternativas, transpessoais, e me aprofundando muito nisso, eu muitas vezes fiquei nesse dilema, nesse fogo cruzado, né? Então, por um lado, por exemplo, se eu trabalho com regressão, por um lado fica parecendo uma prática religiosa, e os religiosos dizem que aquilo ali não faz parte da religião, ou do esoterismo, porque a gente está falando de regressão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por outro lado, nós temos a psicologia que diz isso aí não é psicologia. Então, na verdade, quando nós estamos falando dessa diferença, nós estamos falando de dois paradigmas diferentes, duas formas de entender o mundo, de entender o ser humano completamente diferentes. Então, como eu venho muito da escola da psicologia, mas eu vejo as dificuldades de trabalhar na psicologia tradicional por conta do paradigma, do modelo que a psicologia tradicional utiliza, eu fui enveredar por uma psicologia transpessoal, que considera a dimensão espiritual, que considera essas outras dimensões que compõem o ser humano e que fazem todo sentido na prática que eu observo fazendo ao longo de todos esses anos, regressões, constelações e trabalhos em estado ampliado de consciência. Mas, por outro lado, não vamos também apenas ficar, não é a minha opção, ficar apenas no ensino das técnicas da regressão, da técnica da constelação, porque eu já percebi ao longo desses anos, e ainda bem que eu descobri isso cedo, que não é apenas a aplicação da regressão, não é apenas a aplicação da constelação ou de um trabalho de partes internas que vai efetivamente favorecer o processo de crescimento e desenvolvimento do meu cliente. E aí então, os meus métodos, eles são caminhos para um processo de transformação da consciência. E é por isso então que eu me coloco nesse lugar intermediário, onde eu utilizo a questão da base da psicologia, a perspectiva fenomenológica, por exemplo, de algumas abordagens da psicologia, o entendimento do funcionamento do psiquismo com base num pensamento psicológico, numa escuta psicológica, mas não necessariamente atendendo aos modelos psicológicos que têm a sua eficácia, mas que não condizem com a minha visão de ser humano. Essa visão de ser humano é uma visão diferente, que considera a dimensão espiritual, as dimensões transpessoais, ou seja, que vão além do ego, além da pessoa. Isso quer dizer então que a psicanálise está equivocada, que a Gestalt na psicologia não são boas? Não é nada disso, pelo contrário, cada uma delas tem a sua eficácia, tem a sua forma de atender a seus clientes. Só que elas partem de uma visão mais materialista do ser humano, enquanto eu estou falando de uma proposta, de uma visão de ser humano que vai muito contra, há um conflito natural, mas é uma visão que considera a dimensão espiritual do ser humano, que considera que nós somos muito mais do que apenas o meu corpo, o nosso ego. Nós somos muito mais do que apenas a história dos nossos pais, da nossa infância, apesar dessa história trazer muitas vezes questões que precisam ser resolvidas, não há dúvida. Mas nós estamos falando de uma outra série enorme de causas que muitas vezes nós vamos ver surgir naturalmente quando pedimos ao próprio psiquismo, usamos recursos para que em estado ampliado de consciência
o cliente possa trazer qual é o verdadeiro problema, qual é a origem da sua questão, da sua dor. E aí nós vamos trabalhar em cima daquilo que ele traz. Então, entre a terapia e a psicoterapia, eu estou falando da psicoterapia, onde não necessariamente eu estou falando de uma abordagem eminentemente da psicologia tradicional, mas trago esse compromisso com a psicologia e também não me afastando da questão só da aplicação da teoria, mas buscando as técnicas e da terapia, da aplicação dessas técnicas com uma visão psicológica para realmente poder levar à remissão dos sintomas, as dores do meu cliente, mas principalmente no processo de transformação da consciência, único que me parece efetivamente ao longo desses anos ser fundamental para a superação das dores, dos conflitos e também para o desenvolvimento do cliente. É nesse sentido que muitos dos meus clientes me procuram depois de algum tempo do seu processo terapêutico ter encerrado e falam, às vezes para minha surpresa, de como aquela terapia foi surpreendente, foi transformadora. E eu falo que eu me surpreendo ainda com isso porque isso para mim é um foco tão forte no trabalho do terapeuta e do psicoterapeuta que está buscando isso, que isso vai acontecer naturalmente na medida da possibilidade do seu cliente. Eu falo muito isso para os meus alunos. Não sou eu que faço a terapia, quem faz a terapia é o meu cliente. Eu posso ser muito bom no que eu faço, eu posso ter os melhores recursos e usar 100% dessa minha capacidade. Mas se o meu cliente não fizer 10% do trabalho dele, nada vai acontecer. Porque eu sou um facilitador do processo de transformação que aquela alma, que aquele indivíduo, que aquele ser está buscando para retomar e colocar sua vida numa direção de felicidade, de saúde e de maior consciência. Então, pensem nisso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estão aqui no canal do YouTube, é só clicar se inscrever no canal, né? Se você clicar no sininho, você recebe as notificações. E você, nos comentários, pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer de responder a todos vocês, ok? Grande abraço, tchau!